Na prática, a teoria é outra. E isso quer dizer o quê? Você conhece a história de alguma pessoa que, por ter passado por um problema, uma dificuldade muito grande ou um drama muito grande, ela acabou se transformando num profissional que trabalha ajudando as outras pessoas a solucionar aquele tipo de problema? Se você não conhece, nunca ouviu falar de uma história assim, é bem interessante, tá? E eu vi recentemente, inclusive ontem mesmo, eu estava assistindo uma reportagem de um assistente social que trabalha nas ruas de São Paulo, localizando as pessoas em situação de rua, pessoas sem lugar para morar, e ele busca lugares para essas pessoas ficarem, busca reconectar essas pessoas com as suas famílias de origem, ele busca solucionar de alguma forma esse problema. E sabe por que ele escolheu esse caminho? Porque ele mesmo já tinha sido um morador de rua. Então ele sentiu na pele aquele problema. Ele não só tem empatia pelas pessoas que estão passando hoje por esse problema, como ele entende todas as minúcias desse problema, todas as questões todo o caminho, a trajetória que a pessoa tem que percorrer ou que ela percorre quando ela tem esse tipo de problema. Então, ele se tornou assistente social porque ele teve uma oportunidade e aí ele abraçou isso como uma forma de retribuir aquilo que ele tinha conseguido, a solução do problema dele. E aí você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a astrologia kármica, né? Tem tudo a ver e vocês já vão saber por que eu estou falando sobre isso. Essa história é muito interessante, né? Muito comovente, porque, inclusive, eu já vi outros exemplos disso acontecer. Uma pessoa que ela tem um problema que angustia a vida dela, não é? Que ela, às vezes, vai até o fundo do poço e pode ser qualquer tipo de problema. Não é? Por exemplo, quem fundou os Alcoólicos Anônimos provavelmente foi uma pessoa que conseguiu se recuperar, que conseguiu sair daquela situação e aí foi buscar ajudar outras pessoas na mesma situação. E isso acontece em várias áreas, na área da psicologia, na área da medicina, na área da nutrição e às vezes até no esporte, não é? A gente já viu vários exemplos de pessoas que passam por algum problema muito sério, tem um acidente, perde parte da sua autonomia, consegue dar a volta por cima, consegue superar aquela fase e depois ela vai ajudar outras pessoas, ela vai inspirar outras pessoas a fazerem a mesma coisa, a se recuperarem do problema, ela vai ensinar o caminho. Por quê? Porque ela foi transformada por aquele problema, aquela situação, aquele drama, aquela experiência que ela teve, ela não poderia ter aprendido em nenhum livro, em nenhum curso, em nenhuma faculdade. Então, por mais que os cursos e as faculdades e os livros nos ensinem lições, quando a gente vivencia uma lição, quando a gente vivencia um problema e entende aquele problema como uma lição a ser aprendida, quando a gente consegue superar, resolver, encontrar a solução, o passo natural é você querer ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Nesse caso dessas pessoas que têm esse tipo de experiência, digamos assim, que ela se transforma depois de um problema ou porque ela teve e ela resolve ajudar as outras pessoas, por que ela resolve ajudar as outras pessoas? É só por empatia? A empatia também faz parte. É claro que a empatia, nesse caso, ajuda bastante. Mas qualquer pessoa que seja sensível ao sofrimento alheio vai sentir empatia pelo problema do outro, vai querer ajudar. Mas ninguém melhor para ajudar aquela pessoa numa determinada situação do que alguém que já passou pelo mesmo problema.
pela mesma situação, que sofreu aquilo na pele, que sabe como é que é não ter onde morar, ter que morar numa calçada, enrolado em cobertor, não ter um teto sobre a sua cabeça, não ter a segurança. Isso destrói a autoconfiança da pessoa. Mas uma boa alma, ou às vezes mais do que uma, vai lá e dá a mão para essa pessoa. Oferece uma oportunidade, dá uma ajuda. Né? Eu vi um senhor que também já tinha passado por situação de rua, que também já tinha vivenciado isso. Hoje em dia, sabe o que ele faz? Ele consegue barracas de camping que ele doa para essas pessoas que estão em situação de rua, lá no centro de São Paulo, e ele doa para essas pessoas porque ele mesmo sabe como é não ter alguma coisa para se proteger. A barraca de camping, por mais desconfortável que ela seja, assim, para viver numa barraca, né, claro, se a pessoa não tem nada, se o que ela tem é um banco de praça ou uma calçada na rua, uma tenda é uma sensação de segurança. Então aquela pessoa que já passou por isso, ela sabe qual é a dor do outro, ela sabe qual é o sentimento que ela viveu. E ela sabe qual foi o sentimento que ela viveu quando ela conseguiu superar aquilo, quando ela conseguiu ultrapassar a barreira da dificuldade, porque alguém deu uma oportunidade para ela, porque alguém deu uma barraca de camping para ela morar um tempo, que alguém deu uma oportunidade dela começar a trabalhar em algum lugar para ela conseguir ganhar algum dinheiro, para ela conseguir sustentar a família, ter o que comer e daí ir melhorando e crescendo e conseguir chegar a um ponto onde ela tenha estabilidade suficiente para poder ajudar outras pessoas, né? Eu fiquei bastante comovida com essa história que passou na TV ontem. E assim, existem muitas pessoas que fazem. E essas pessoas, né, assim como atletas, como tem aquele Fernando Fernandes, que era um rapaz que era modelo, que tinha uma vida super agitada e tal, e de repente ele sofre um acidente e fica paraplégico, e ele conseguiu dar a volta por cima, e ele hoje em dia inspira centenas de pessoas, e ele virou atleta depois disso, para-atleta, e isso não parou a vida dele. E aí o que ele faz? Ele retribui, ele devolve aquilo para a sociedade, ele mostra a experiência dele. Então, se ele encontra uma outra pessoa, uma criança numa cadeira de rodas, ele sabe inspirar. Por quê? Porque ele teve a experiência, ele passou por aquilo, ele sabe qual é a dor, ele sabe qual é o sentimento que a pessoa tem, ele sabe o que a pessoa deseja, o que a pessoa almeja. Então, toda pessoa que passa por qualquer tipo de problema, não precisa também ser essas situações extremas, mas qualquer tipo de problema, de drama que aflige a sua vida, e se ela vai buscar a solução desse problema e ela encontra a solução e ela consegue superar, ela se torna um expert no assunto. Isso pode ser uma pessoa que de repente também ficou super endividada, chegou no fundo do poço, o dinheiro não dava para mais nada, não conseguia pagar as dívidas, a dívida crescia feito uma bola de neve, e ela ficou sem ter como pagar a conta de luz, teve a luz cortada, o gás cortado, porque não tinha dinheiro, né? O que ganhava não era suficiente para pagar, enfim, a pessoa se enrolou, mas em algum momento uma boa alma aparece que dá uma ajuda, que dá uma informação, que dá um caminho, que mostra como a pessoa sair daquela situação, como a pessoa dar a volta por cima. E aí, quando ela consegue sair do problema, sair da situação, ela sabe de ponta a ponta qual é o caminho. Experiência que ela não absorveria se tivesse aprendido num livro, se ela tivesse lido no jornal como é que faz para você usar bem o seu dinheiro. Se o problema não aperta um calo, né, se não está ali machucando, a pessoa às vezes não absorve aquela informação. Ela não absorve, não faz nada com aquilo. Mas quando o bicho pega, quando a situação fica ruim, quando a pessoa chega lá no fundo do poço e ela consegue dar a volta por cima, ela consegue solucionar o seu problema, ou ela
começa descobrindo, né, por quê, como é que funciona, por que é assim, o que tem que fazer, o passo a passo, quem que eu busco, aonde que eu vou, que ajuda que eu consigo. E aí, no final da trajetória, ela sabe o caminho todo para sair do fundo do poço e chegar numa situação estável em qualquer área da vida. E é por isso que ela se torna uma expert naquele assunto e por isso que ela se torna a pessoa mais capaz de ajudar outras pessoas a resolver o mesmo problema, porque ela já passou por aquilo tudo. E aí, às vezes, ela tem uma informação ou um dado, um detalhe que quem aprendeu, né, a finanças na escola, às vezes não se ligou naquela informação, não se ligou naquele detalhe, ou é alguma coisa que passou despercebido. Mas se ela sofre aquilo na pele, se ela tem aquele problema, ela tem uma percepção a mais do que quem está apenas ouvindo, ou quem está, né, aprendendo só por leitura, por estudo, por curso na faculdade, alguma coisa do gênero. Isso aí vai acontecer em qualquer área da vida, com qualquer tipo de problema, né? As pessoas com problemas de relacionamento, que têm as maiores dificuldades de relacionamento, e se elas forem buscar a ajuda, se elas forem buscar o caminho para solucionar esses problemas de relacionamento, ela vai se tornar a pessoa mais capaz a ajudar os outros a resolver os seus problemas de relacionamento. Por quê? Porque ela foi estudar aquilo a fundo, porque ela sabe onde é que dói. Ela sabe quais são os comportamentos que dão errado, que dão certo, qual é o caminho, como é que você faz, enfim. Nesse caso, a experiência sempre vai valer mais do que a teoria pura. É claro que a teoria é sempre importante. E para muitos casos, se você não sabe o mínimo de finanças, não sabe somar, dividir, diminuir, vai ser difícil de controlar uma conta bancária, de saber se você gasta mais do que ganha, ou enfim. Mas se você tem, né, um mínimo de teoria e você tem a experiência daquela situação, aí sim você vai saber lidar melhor com aquilo e aprender de uma forma muito mais profunda a lição que a vida está te mostrando. Então, se você é uma pessoa, se você conhece uma pessoa que já passou por qualquer tipo de experiência ou de problema muito difícil e que conseguiu superar, que conseguiu se transformar por conta desse aprendizado, você entende que essa transformação ela aconteceu provavelmente porque alguém deu alguma ajuda. Sempre tem uma pessoa, por mais que a pessoa vá buscar a informação, que ela vai correr atrás do prejuízo, que ela tem sempre uma boa alma no caminho, um anjo que Deus manda, que vai te mostrar alguma informação, que vai te dar uma ajuda na hora, que vai te dar uma barraca de camping para aquela família que está morando na rua, que vai levar um cobertor para o outro que não tem nada, alguma coisa para proteger da chuva, ou que vai mostrar qual é o caminho que a pessoa precisa percorrer para quitar suas dívidas, ou o que é que você precisa fazer para superar esse problema de saúde, enfim, por experiência própria, né? E então, essa troca, esses elos que se formam, né, é conhecido também como a corrente do bem. Já teve até um filme sobre isso, né? Que a pessoa que ajuda o outro, muitas vezes ele não está precisando de nada no momento, ele não precisa que você retribua a ele ou a ela aquela ajuda que a pessoa te deu para resolver esse problema, para superar isso. Você vai fazer melhor se você passar esse exemplo adiante. Se você ajudar outra pessoa com a sua experiência, agora que você conseguiu superar esse problema, esse momento, essa dificuldade, esse drama, essa situação, agora com a sua experiência e com a sua gratidão por
ter tido uma oportunidade de conseguir superar isso, de conseguir ultrapassar, você vai passar esse bem adiante, ajudando uma outra pessoa. E daí é que vem essa corrente do bem. Então, aquela pessoa que ajudou o outro, que foi lá e deu uma oportunidade para tirar uma família da rua, ele não vai querer nada em troca. Ele fica satisfeito só de conseguir ajudar, porque em algum momento ele recebeu essa ajuda e ele está passando adiante. E ele está perpetuando ou tentando perpetuar esse círculo virtuoso. Porque se uma pessoa ajuda a outra, que ajuda a outra, que ajuda a outra, a gente efetivamente tem essa corrente do bem. Não é? Isso vai trazer mais créditos, no caso de karmas positivos, para a sua vida. Não necessariamente para a próxima, mas possivelmente até nessa vida mesmo. Infelizmente, essa corrente do bem não é tão forte quanto ela deveria ser. Porque existe sim um grande número de pessoas que ajuda os outros, que busca sempre ajudar o outro e quando sai de uma situação muito difícil, tenta passar essa experiência para outras pessoas no mesmo problema e ajudar essas pessoas também a superarem o problema. Isso é uma questão até estranha, mas é verdade. Nem todo mundo se sente grato pela ajuda que recebe. Tem pessoas que não gostam de receber ajuda, não gostam de ficar em dívida com outra pessoa, não gostam de precisar de ajuda. Elas se sentem diminuídas, elas se sentem inferiores ao outro, mesmo que não seja, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a pessoa está passando por problemas, ela não pode ter o orgulho de se sentir diminuída porque recebeu ajuda de uma outra pessoa. Mas, infelizmente, existem personalidades que são assim. A pessoa ela fica até com mágoa daquela pessoa que ajudou ela, porque ela ficou em dívida com o outro, ela se sente em dívida, ela acha que não tem como pagar essa dívida, e aí ela, em vez de se sentir grata, ela guarda uma mágoa e um sentimento negativo que, em vez de resolver a situação dela, acaba piorando. Porque esse orgulho só vai prejudicar a vida dela mesma e ela, no final das contas, está quebrando essa corrente do bem. Ela está quebrando essa corrente que ela poderia levar adiante, ajudando outras pessoas com a mesma ajuda que ela recebeu. Infelizmente, é o que acontece. E aí, o fato dessas pessoas não passarem, né? Porque assim, a pessoa pode não passar adiante, não ajudar ninguém e tal, mas também não ficar com mágoa, não ficar com orgulho, não ficar com nada. Resolveu o problema dela, ela também não está preocupada com as outras pessoas e segue a vida dela e tudo bem. Isso não vai efetivamente gerar um karma negativo para ela. Não é que ela seja obrigada a ajudar outras pessoas. Agora, se ela ficar com mágoa, ressentida, orgulhosa, porque ela estava lá embaixo, no fundo do poço, e precisou da ajuda de alguém, aí sim ela está gerando mais karmas negativos para a vida dela. Não vai ajudar em nada, né? Só está piorando a situação. Então, é assim, quando a pessoa consegue dar sequência nessa corrente do bem, que ela superou a dificuldade, superou o problema, entendeu o problema, compreendeu o percurso, compreendeu o caminho que pode ser feito e ela vai atrás de ajudar outras pessoas na mesma situação, porque agora ela sabe muito mais detalhes do que se ela tivesse apenas estudado ou ouvido falar daquele assunto, aí essa sim está criando um karma positivo para si mesma, um crédito bacana para a sua vida, que ela pode receber muito em troca, né? E aqui é fundamental a questão da gratidão. Ter gratidão por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente recebe, pela ajuda que a gente recebe, seja ela de pessoas, do plano espiritual, enfim, qualquer tipo de ajuda, principalmente nos momentos mais difíceis, ter essa gratidão e retribuir
passando à frente esse conhecimento que você adquiriu com a experiência do problema, vai gerar frutos muito bons para você e uma realização que normalmente só as pessoas que trabalham se doando para os outros têm. Então, esse trabalho de você ajudar outras pessoas, né, significa de você colocar em prática 100% a teoria que você adquiriu, né? Não é nem teoria, aqui no caso é experiência, né? Então, quando você estuda alguma coisa, seja o que for, se você não colocar em prática, aquele conhecimento entra e sai e você não absorve 100% do conhecimento. Isso é fato, seja o que for, né? Seja qualquer coisa na vida. Se você aprende um idioma e não pratica, você esquece. Se você aprende a cozinhar e não pratica, você esquece. Se você aprende a fazer tricô ou crochê e você não praticar aquilo, você esquece. Então, é a prática, a experiência é que faz você absorver 100% daquela, ou o máximo possível, daquele conhecimento. E a experiência, né, dos problemas também é a forma que a gente tem de aprender as lições da vida, que não são aquelas lições que a gente aprende na escola, que não são aquelas lições que a gente aprende na faculdade. As lições de vida a gente aprende vivenciando, vivendo aquelas situações. Então, todas as pessoas que buscam um conhecimento específico para resolver um problema seu ou de alguém que ela ame muito, que está passando por um problema e ela quer ajudar a resolver, ela absorve muito mais do que ela simplesmente buscar um conhecimento simplesmente porque resolveu que quer aprender aquilo. Então, a forma de aprender, a motivação por trás da busca do conhecimento é que faz com que a pessoa se aprofunde cada vez mais naquela informação. Então, esse rapaz, por exemplo, da história, né, ele saiu da rua, era morador de rua, e ele teve uma oportunidade, ele se transformou em um assistente social. Ele tinha a experiência de viver na rua, e ele queria saber como é que eu vou ajudar mais, como é que eu posso ajudar mais essas pessoas que também estão aqui na rua. Então ele foi buscar o conhecimento técnico ou a informação que ele pudesse ter acesso à estrutura do governo, da prefeitura e tal, que ele pudesse ajudar aquelas pessoas, levando para abrigo, buscando, né, ter ferramentas para buscar onde é que moram os familiares, enfim, ter acesso, ter um suporte, ter uma forma dele passar aquilo adiante, né? Então, a motivação que ele teve foi porque ele conseguiu superar os problemas dele, ele conseguiu sair daquela situação e sabendo o quão ruim é estar naquela situação, ele sofria vendo outras pessoas no mesmo problema. Então, ele faz a parte dele, ele está fazendo a parte dele, ele está ajudando da maneira que ele conseguiu. Então, ele foi se tornar um profissional daquela área para poder ajudar as pessoas que passam pela mesma coisa que ele já passou. E aí, a essa altura do campeonato, você está aqui se perguntando ou querendo me perguntar: e o que isso tem a ver com astrologia kármica? Bom, na minha opinião, na minha humilde opinião, tem tudo a ver, né? Primeiro, um exemplo de pessoas que se transformam, que transformam a própria vida a partir de experiências, né? Porque tem pessoas, né, como até a reportagem mostrava, que elas vão morar na rua porque tem problemas em casa, com a família. Muitas pessoas, né, que têm problemas de relacionamento com a família saem de casa e aí não tem onde morar e vão morar na rua. Então são pessoas desgarradas, isso com certeza são questões kármicas. Outras pessoas que têm problema de alcoolismo e a família não aceita e não sei o quê. Então, as lições que a vida tem para nos ensinar. Cada pessoa tem um nível de experiência diferente, né? Um nível de aprendizado diferente. Mas os problemas transformam a vida da pessoa. Então, quando você tem um problema muito difícil, você tem algumas opções.
sentar no meio-fio e chorar, reclamar da vida, não fazer nada, desistir, abandonar, né? Não buscar uma solução. Ou você tem a opção de buscar um caminho para sair daquele problema, de correr atrás da informação, de ajuda, seja lá de quem for, para te ajudar a sair do problema, para sair daquela situação, mudar a sua vida, para resolver o problema. E aí, quando você consegue resolver, como eu falei, você se torna um expert no assunto. E aí você tem condições de ajudar outras pessoas a resolverem aquela situação e, de repente, até encurtando o caminho. Não precisa passar por todos aqueles problemas que você passou, por todo aquele perrengue, porque você sabe encurtar esse caminho. E as pessoas que costumam buscar a astrologia kármica é porque elas têm problemas que são muito profundos, que são muito angustiantes, que são problemas que incomodam demais e que as pessoas querem resolver. Todo tipo de problema, ele está sinalizado no seu mapa. Mas as pessoas com os problemas mais difíceis, mais profundos, que machucam mais, são as que se empenham mais em estudar, em aprender, em descobrir a origem desses problemas, descobrir como é que vai ser solucionado, o que é que ela pode fazer para resolver aquilo, como é, por que acontece, como é que pode ser solucionado, e mergulha mais a fundo. E aí essas pessoas, de estudarem tão a fundo, de se aprofundarem tanto nessas questões dos problemas, se tornam capazes de ajudar outras pessoas com os mesmos tipos de problemas. Não é verdade? A Cris Porto está dizendo: concordo com tudo, Sandra. A gente tem que ser grata para poder equilibrar a nossa balança. É verdade. É verdade. E por falar nessa questão da gratidão, eu sempre gosto de indicar, tem um livro que eu li que é muito interessante. Na verdade, não é um livro de leitura, ele é um livro de exercício. O nome do livro chama-se A Magia. É da mesma autora de O Segredo. E é um compilado de exercícios, são 28 exercícios para você exercitar a gratidão. É um exercício por dia que você faz para você exercitar a gratidão na sua vida, começando pelo ar que você respira, ser grato por tudo que você tem, pelas pessoas, enfim, são 28 dias, 28 tipos de exercício. E olha, que eu vou te dizer que eu fiz quando eu comprei esse livro, foi indicado por uma amiga, e eu comecei a fazer os exercícios diariamente. Faz um bem, porque tem um exercício para fazer antes de dormir, e aí você faz esse exercício e de manhã tem outros exercícios para fazer, mas aquilo faz com que você, quando vá dormir, você já esteja num estado de espírito mais elevado, mais agradável, mais alegre, que você acorda no dia seguinte ainda sentindo aquela alegria. Então, é muito legal, eu indico para todo mundo, chama-se A Magia. O nome da autora é Rhonda Byrne. A ler, exercitar é excelente, faz muito bem. A Ana está dizendo: acredito que a busca pela astrologia seja para ter mais consciência e encontrar soluções, caminhos. Ana Ruth, exatamente isso. Ter consciência de quem você é, de quais são as lições que você tem que aprender, achar as soluções, não é? Porque todo mundo tem problema. Sejam problemas menores ou problemas maiores, todo mundo tem problema. E qualquer tipo de problema incomoda. Depende de se é uma unha encravada ou se é uma coisa muito mais grave. Qualquer problema vai incomodar, né? Você está com uma unha encravada no pé, tem que ir a uma festa e calçar um sapato apertado, aquilo vai ser o pior sofrimento daquele dia, não é? Então, qualquer problema incomoda. E aí, achar a solução do problema, achar a solução e os caminhos para resolver esse problema, com certeza é uma excelente razão, né? Ou é a razão que todo mundo busca as informações, o autoconhecimento, seja através da astrologia, seja através de algum outro caminho. O autoconhecimento é importante,
porque todos nós temos, né, as nossas lições a aprender aqui nesse planeta. Então, imagina, você não sabe o que é, você não faz ideia do que é, você não vai buscar o que é, a vida fica te atropelando, você fica só apagando incêndio, resolvendo um problema conforme ele surge, você não tem uma ideia do que vai acontecer na virada da esquina, então fica mais difícil, né? E quando a gente começa a buscar as respostas, buscar os caminhos, facilita bastante, não é? Porque pelo menos você tem uma direção, você sabe como é que você vai partir do ponto A, chegar no ponto B. Só para resumir, sempre que uma pessoa busca o autoconhecimento, busca respostas, busca caminhos na tentativa, né, de encontrar as soluções para os seus próprios problemas, e ela alcança isso e ela consegue resolver os seus problemas, ou quando ela tem uma ajuda externa para resolver esses problemas, para mostrar o caminho, né? Não é nem que a outra pessoa vai resolver o seu problema, ela vai te mostrar o caminho, ela vai te dar uma oportunidade, ela vai te mostrar a luz no fim do túnel, ou ela vai te dar alguma coisa para você dali partir e seguir adiante, porque assim, de mão beijada também, né, receber tudo de mão beijada e não vai resolver o seu problema. Então, todo mundo tem que fazer por onde, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte. E aí, quando, né, você tem alguma ferramenta, alguma ajuda de outra pessoa, uma orientação, um caminho, uma coisa, e você faz a sua parte, e você encontra a solução, você com certeza se torna mais uma ferramenta para ajudar outras pessoas e fazer pelos outros aquilo que fizeram por você, né? Então, faça parte dessa corrente do bem, espalhe o seu conhecimento, a sua experiência, ajude outras pessoas com a experiência que você tem, seja na área que for, e deixe a sua contribuição no mundo, deixe a sua marca no mundo, que assim você só tem a ganhar.